Olá, boa noite. No programa Entrevista Coletiva de hoje, vamos falar sobre os novos rumos da Secretaria de Estado de Saúde neste momento em que a pandemia de Covid-19 está no seu pior momento, na sua pior fase. Nestes primeiros 3 meses de 2021, já superamos praticamente o número de mortos e de infectados de todo o ano passado. Nosso convidado é o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccherete, que assumiu a pasta há menos de 3 semanas, após as denúncias de centenas de servidores da secretaria terem se vacinado, supostamente furando a lista dos grupos prioritários. Nós vamos conversar então com o secretário por link de internet. Secretário Baccherete, seja bem-vindo à Band Minas e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Inácio, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. E ao meu lado, secretário, também atuando como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Inácia. Boa noite, secretário. Obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, eu começo querendo saber do senhor o seguinte. O senhor assumiu em um momento de crise aguda na Secretaria de Estado de Saúde e eu gostaria de entender se o senhor já tomou de imediato uma primeira medida que pudesse evitar que situações como essa aí, que são suspeitas até o momento, estão sendo investigadas, de que servidores da Secretaria de Estado de Saúde em BH e no interior teriam se vacinado antes do momento correto, segundo o Plano Nacional de Imunização. O senhor tomou alguma medida preventiva para que isso não volte a acontecer? A vacinação dos trabalhadores de saúde da Secretaria é algo muito complexo, mas de imediato suspendemos toda a vacinação e nenhum outro servidor, então, a partir daí, foi vacinado, aguardando, então, todo o processo, tanto investigatório dos órgãos de controle externo, como o Ministério Público e a CPI, além do controle interno, que é a CGE aqui no Estado. Então, a gente vem acompanhando, prestando todas as informações de forma muito transparente, aguardando, então, a conclusão desses processos todos que estão correndo. Mas, então, internamente também foi aberta uma investigação, a gente pode dizer assim, um tipo de sindicância? Isso, é um processo conduzido pela Controladoria Geral do Estado, que vem apurando todos os fatos ocorridos durante esse processo de vacinação, para que haja uma conclusão sensata, para que alguma conclusão se chegue e as atitudes pertinentes ao caso. Secretário, o senhor assumiu há pouco tempo e a primeira medida do senhor foi a medida mais dura tomada pelo governo Romeu Zema em relação à pandemia, que foi a adoção da onda roxa. Logicamente, coincidiu também com o agravamento da pandemia no Estado. Mas, na avaliação do senhor, houve uma demora para se adotar essa medida em Minas Gerais? E a pergunta que todo mundo quer saber, essa onda roxa será prorrogada pelos próximos dias, pelo menos até meados de abril, uma vez que os números estão muito altos ainda de ocupação de leitos de UTI? Bom, o comportamento da doença nessa onda que se iniciou neste ano é bem diferente da já vivenciada em 2020. É muito vinculado à nova cepa, né? Essa cepa, tanto a do Amazonas quanto a cepa inglesa, que estão já sendo os mais incidentes aqui dentro do nosso estado, mudou o comportamento. E é um comportamento muito mais intenso, com uma alta taxa de infecção e transmissão. A onda roxa tinha sido estabelecida em algumas regiões antes de eu chegar, e no momento que eu cheguei, ainda no sábado, né, meu primeiro dia, que foi na segunda, mas no sábado, fiz reunião com toda a equipe e percebemos ali realmente uma piora grande de todos os indicadores. Não só de aumento de incidência, que é o que vai nos mostrar o que vem de paciente daqui 2 semanas, como a ocupação de leitos e também os óbitos, que ainda não haviam subido tanto, porque o óbito é mais tardio. Então, não tinha outra medida a ser tomada. Então, a onda roxa foi necessária, ela é compulsória em todo o estado e nós já estamos vivendo agora melhoria dos indicadores das regiões que estão há mais tempo. A gente destaca aí a região do Triângulo Norte, onde fica Uberlândia, e de Patos de Minas, que a gente percebe que o grau de isolamento cresceu muito, a incidência da doença vem caindo sistematicamente, com uma redução da pressão no sistema de saúde. Então, diante disso, há uma perspectiva que a onda roxa progrida para a onda vermelha em algumas regiões que tenha sucesso. Essas regiões, então,
portanto, tem um sucesso claro em relação a isso, e as outras regiões do estado permanecerão com onda roxa até a gente conseguir, então, alguns indicadores que nos permitam essa progressão. Então, haverá progressão em várias regiões do estado da onda roxa, porque os indicadores ainda estão muito ruins, especialmente de incidência e ocupação de leitos. Grande Belo Horizonte, com certeza, permanece na onda roxa. Hoje, a Grande Belo Horizonte é o setor que mais impacta nos números do estado. A gente tem cerca de 800 pacientes aguardando leito de terapia intensiva e mais de 200 estão em Belo Horizonte, além da Grande BH. Então, nossos esforços estão no estado inteiro, mas o que mais nos preocupa hoje é a região central da Grande Belo Horizonte, que é onde está a maior população e onde há um grande esforço, tanto do estado quanto dos municípios da região, em abertura de leitos. Secretário, o senhor citou as novas cepas do coronavírus que preocuparam aí o Brasil inteiro, né? Porque exigiu um tipo de tratamento diferenciado e eu quero entender esse ponto. Houve necessidade de se criar novos protocolos de atendimentos para essas cepas e como que a Secretaria de Estado de Saúde faz para fazer com que essa informação chegue para todo o corpo de profissionais de saúde da rede pública e também da rede privada? Bom, a gente está tratando de um vírus, né? E o vírus ele tem poucas opções de tratamento. A gente percebe que há um melhor manejo dos pacientes graves nos CTIs que vem aprendendo a tratar essa doença há um ano. Mas não tem nenhuma nova alternativa. O que a gente observa é que as medidas de distanciamento, de isolamento, essas medidas sanitárias, elas passam a ser ainda mais importantes, porque em momentos diferentes, como o ano passado, a gente, com poucos dias de medidas de isolamento, a gente conseguia dar uma organizada na rede, diminuir a transmissão. Com essa cepa, não. O que a gente vem percebendo é que essa cepa é altamente transmissível. E como, além disso, soma a queda do isolamento da população, vamos lembrar que há um ano atrás o grau de isolamento da população era cerca de 60% a 65%. E neste ano, em março, 12 meses depois, a gente está com isolamento perto de 30% a 35%. Então, somando um isolamento que é a metade do que se vivia há 12 meses, com uma cepa altamente transmissível, ou seja, passa com muito mais facilidade, o cenário que se construiu é exatamente esse: um aumento brusco de casos e o sistema de saúde não conseguindo acompanhar, então, o número de pacientes graves que estão adentrando o serviço de saúde. Mas tem algum protocolo diferenciado que foi adotado nas últimas semanas em função das novas cepas? Não existe protocolo assistencial de tratamento. O que existe realmente é maior treinamento das equipes em relação ao cuidado do paciente mais grave. E outro ponto que a gente vem trabalhando com as unidades em relação ao tratamento é muito mais em relação aos riscos, os riscos de consumo de insumos como kit de intubação e oxigênio, porque nós temos muitos pacientes agora internados, e com uma pressão muito grande dentro do mercado interno de fornecimento destes insumos. Então, a gente vem trabalhando muito mais na otimização dos recursos do que propriamente o tratamento. O tratamento já estabelecido há algum tempo do paciente grave é o uso de corticoides em doses altas, por vezes antibiótico, e a ventilação mecânica com oxigênio, que é o tratamento realmente comum a qualquer paciente com Covid. Não existe nenhum outro tratamento já estabelecido pela literatura que faça com que a Secretaria estabeleça em protocolo. Agora, secretário, o senhor ocupava um cargo estratégico antes de ir para a Secretaria, que é presidência da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pelos hospitais públicos do Estado de Minas. Agora o senhor está como secretário, mas e aí nós temos problemas de falta de medicamentos, hospitais reclamando, falta de medicamentos, principalmente para entubar, questão da falta de oxigênio, né, dos cilindros de oxigênio. E tudo isso era alertado lá atrás, inclusive por dirigentes aí, pessoas próximas ao senhor, da FEMIC, talvez até o senhor próprio já fez essa queixa. Na avaliação do senhor, por que chegamos a esse momento? Claro, tem a questão da cepa, nova cepa do vírus, é uma realidade,
mas faltou ao governo federal, principalmente, ouvir esse apelo de quem estava à frente dos hospitais? Certamente, a falta de uma coordenação nacional, né? Uma visão ampla do mercado como um todo, de insumos e do grande risco que já se pronunciava antes mesmo desse momento, Murilo, isso impacta diretamente o que nós estamos vivendo. Pra vocês entenderem, o consumo, as empresas que fornecem o kit de intubação, que são sedativos e bloqueadores neuromusculares, que nos permite deixar o paciente na ventilação mecânica, ele é feito pelas mesmas empresas no Brasil inteiro. Então, não é um problema só do Estado. Então, no momento que você tem um crescimento da doença em todo o país, e associado a isso, um não acompanhamento dessas empresas em relação ao quantitativo produzido, pra vocês terem noção, as empresas, elas aumentaram cerca de 3 vezes a sua capacidade de produção do seu parque tecnológico ali, da linha de produção desses medicamentos. Só que o número de pacientes que nós estamos vivendo hoje é muito superior a 3 vezes. Então, houve um impacto. E houve, lá atrás, a capacidade do governo federal em fazer grandes compras, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, já prevendo esse colapso do sistema. O que acontece hoje é que nós temos todos os hospitais necessitando do mesmo medicamento no país inteiro, com as mesmas empresas fornecendo. A FHEMIG, que eu era presidente, a gente conseguiu fazer um estoque prevendo esses momentos de maior calamidade. No entanto, a gente precisou, até na própria FHEMIG, distribuir um pouco desse estoque para garantir a assistência de outros hospitais. E o governo do estado agora também tinha compras centralizadas, e o governo federal, neste momento, que percebeu a situação de desabastecimento de todo o país, ele começou a fazer requisições administrativas dos medicamentos. Então, aqueles fornecedores que tinham entregas previstas para os nossos prestadores e para o próprio Estado, eles pararam de nos fornecer. E o governo federal pegou esses medicamentos e vem nos distribuindo de forma muito lenta. Então, o Estado tem uma rede solidária, que tem todos os hospitais do SUS e filantrópicos que trabalham com assistência do paciente com Covid, e nos falam qual que é o estoque, e a gente vai fazendo essa distribuição para que a gente garanta assistência. Mas todos os dias a gente está desvestindo um santo para vestir outro, para garantir essa assistência. Nós estamos num momento muito crítico e o governo federal não fez esse planejamento pensando em mercado nacional, essa tentativa de compra externa, que o Estado também está tentando comprar externo, e desabasteceu nossos hospitais no momento que ele cortou esse abastecimento direto das empresas. Então, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade. Há uma previsão que até dia 15 de abril haja uma normalização das entregas das empresas, é um compromisso do governo federal, do Ministério da Saúde, para que a gente não precise mais passar por momentos de grande apreensão e riscos realmente nos nossos hospitais. Secretário, eu vou pedir a sua licença para chamar para essa conversa mais um jornalista, mais um entrevistador, que é o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que vai participar conosco fazendo uma pergunta para o senhor. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Secretário, de uma hora para outra o governo mudou de equipe e de orientação. O que aconteceu? O governador dizia que Minas era exemplo nacional, razão pela qual tinha menor número de mortes em todo o país. Em seguida, descobre-se vacinação irregular, baixos investimentos na saúde. O secretário é demitido e o governo decreta toque de recolher, a onda roxa, mas não estava preparado para isso. Não há leitos de CTIs, faltam medicamentos, kit de intubação. O que foi que mudou de uma realidade controlada para essa de descontrole? O governo está cumprindo aí o mínimo condicional com a saúde? Por favor, secretário. Realmente, o histórico do combate à pandemia do Estado é um histórico de grande sucesso em número de casos por 100 mil habitantes e óbitos por 100 mil habitantes. A gente veio conseguindo controlar essa pandemia diante das medidas do Minas Consciente e da expansão de leitos. Vamos lembrar que nós passamos de pouco mais de 7 mil leitos de enfermaria para 20 mil leitos de enfermaria,
e de cerca de 2.000 leitos de CTI para mais de 4.000 leitos de CTI para a Covid. É um esforço muito grande e agora, neste momento, a gente chega num limite, um limite logístico de abertura de leitos. A gente, apesar de conseguir equipamentos, apesar de conseguir estruturas físicas de abertura de leitos, muitas regiões se queixam, muitos hospitais se queixam da inexistência de profissionais de saúde. O mercado de profissionais, especialmente médicos, ele está realmente no seu limite. Existe uma tentativa da gente conseguir pegar médicos menos experientes, a FHEMIG a gente fez muito isso, mesclando médicos menos experientes com médicos mais experientes, porque é um paciente de muita complexidade, para que a gente consiga expandir esses leitos. Mas a expansão vem esbarrando exatamente nesses critérios, especialmente recursos humanos. Mas nós estamos tentando sim, a gente está garantindo o financiamento do leito, o Ministério da Saúde ele vem demorando muito a habilitar um leito e a gente garante, independente do Ministério da Saúde, um aporte financeiro diário pelo leito de CTI e de enfermaria, antes mesmo da habilitação ser formalizada, garantindo, então, esse aumento da rede. Mas a questão do kit intubação é um problema que nós não vivenciamos tão grande em outros momentos, que pela primeira vez todas as macro-regiões do estado estão sofrendo e todo o país está sofrendo junto. Então, é um somatório de fatores que fez com que o risco em relação ao desabastecimento fosse mais real, porque nós vivenciamos, durante o ano passado, surtos e picos muito regionais, né? Nem sempre eram todos os estados concomitantes da mesma situação. E no estado de Minas, a mesma coisa. Quando a gente tinha uma macro-região, por exemplo, a Leste ou da Triângulo, num momento mais difícil, a macro-centro ela estava melhor e conseguia absorver esses pacientes. Então, houve, com essa nova cepa, com a queda do isolamento, que é muito importante para metade do que era, um somatório de fatores que fez com que esse boom ocorresse de forma simultânea, dando essa pressão. Em relação ao limite constitucional, a gente tem a utilização também de outros recursos que não contabilizam nos 12%, que é do acordo da Vale, que a gente já vem utilizando para o combate ao Covid. Esse valor não aparece dentro disso aí, mas a gente tem um investimento muito alto em relação ao combate à Covid. Só na FHEMIG, a gente investiu mais de 15 milhões de obras que já foram inauguradas de abertura de CTI, que é um legado, com equipamentos e com financiamento também dessa fonte. Então, o Estado de Minas tem talvez essa diferença em relação ao limite constitucional. Existe uma fonte que chama-se Fonte 60, que é a fonte do Acordo da Vale, que dá um aporte financeiro muito grande no combate à pandemia, que não é contabilizado. Mas o governo e o Estado vêm se preocupando com esse limite constitucional para que a gente cumpra ele em sua totalidade. Secretário, eu vou pedir para o senhor aguardar aí um pouquinho, eu preciso chamar o intervalo e dentro de um minutinho a gente volta a se conectar. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje está apresentando as novas estratégias de combate à pandemia aqui em Minas Gerais, sob o comando da Secretaria de Estado de Saúde, chefiada pelo médico Fábio Baquerete, nosso entrevistado neste programa. Secretário, dando então continuidade e começando o nosso segundo e último bloco, eu quero entender do senhor sobre uma possível terceira curva ou a continuação desse momento dramático que nós estamos vivendo. Ano passado, a curva veio sendo adiada, de abril para maio, para junho, até que julho e agosto do ano passado foram os piores momentos com maior número de casos. Só que neste ano nós já estamos tendo aí em 3 meses tudo que foi registrado, aí, a mesma quantidade do que tivemos em 2020. E nós ouvimos aqui frequentemente no jornal especialistas que dizem que o pior está por vir, que será abril. Qual é a previsão que o senhor faz, se é que dá para fazer uma previsão? Bom, a doença da Covid, ela tem vários indicadores que nos mostram uma previsão, né? A incidência vem caindo de forma sistemática em regiões que estão há mais tempo na onda roxa. Então, ali a gente deve perceber daqui a pouco uma queda da ocupação, mas a maior parte do estado essa incidência vem aumentando, que nos faz
também concordar que o mês de abril vai ser um mês mais duro em relação à ocupação hospitalar e óbitos, né? Quanto mais pacientes doentes, maior número de óbitos. Então, certamente, abril será um mês mais difícil. A curva do estado continua ascendente em relação à incidência de ocupação. Então, o mês de abril vai ser o pico dessa onda que estamos vivendo agora. Era uma onda que começou em fevereiro e agora em março veio uma onda em cima da onda. Então, houve uma nova aceleração pela cepa nova que começou a atuar em todas as regiões. E a nossa expectativa é que abril seja um mês muito difícil e provavelmente o pico. Mas a onda roxa, no sucesso que vem se apresentando, a expectativa é que a gente consiga, logo após esse pico, vivenciar uma queda na incidência e queda de ocupação. Secretário, em razão da omissão, deficiência do governo federal na compra, aquisição de vacinas, nós estamos com um calendário aí bem atrasado, começando a acelerar. O governo de Minas negocia de forma efetiva compra de vacinas com previsão de entrega este ano? Estamos sim. A gente, além de fazer uma carta de intenção de compra de cinco grandes laboratórios, a gente conseguiu recentemente contato com várias empresas que vêm a fornecer essas vacinas. A gente está em negociação direta com eles, numa tentativa muito intensa. Há um interesse do Estado em comprar essas vacinas. No entanto, a gente percebe que ela é muito concorrida no mundo inteiro. Existem algumas regras a serem seguidas, né? A vacina tem que já ter uma aprovação pelo menos emergencial pela Anvisa. Algumas vacinas que vêm sendo apresentadas são vacinas que ainda não passaram por essa fase, como a Sputnik, mas a gente está fazendo uma tentativa bem ostensiva para tentar trazer alguma vacina para que a gente acelere a vacinação do nosso cidadão Mas não mineiro. há previsão, né? Este ano, não há uma data, né? Por enquanto. Não há uma data, porque algumas empresas falam em conseguir fornecer a curto prazo, questão de 2 semanas. A gente está nessa semana, evoluímos com alguns fornecedores essa conversa e nós estamos naquelas tratativas. Nós temos que tomar o cuidado também que, neste momento, há várias empresas que fazem ofertas não confiáveis e a gente envolve vários órgãos, inclusive a Polícia Federal, para saber se essa vacina realmente ela existe, é um imunizante aprovado pelo laboratório em que ela é vinculada, porque vários intermediários aparecem nesse momento. Então, há um cuidado nosso em garantir que essa vacina seja uma vacina real para que a gente consiga. Então, é muito delicado essa negociação, porque a negociação diretamente com as grandes empresas só está sendo feita com o governo federal. Então, esses grandes laboratórios não negociam com estados e municípios. A nossa alternativa são com outras empresas que intermediam esses laboratórios e a gente tem que tomar todo o cuidado para que garanta uma vacina real para a população. Secretário, eu quero trazer aqui uma informação do ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que tinha uma previsão de que nós teríamos somente no final do ano que vem, 2022, o acesso irrestrito de toda a população de Minas Gerais à vacinação. O senhor tem uma nova previsão? Discorda desse dado? Ainda trabalha com esse dado? Não, o que vem apresentando agora, pelas remessas que vem chegando de forma mais constante e pelo discurso, obviamente, do Ministério da Saúde, estivemos com o ministro Queiroga essa semana, é que a gente consiga, sim, imunizar toda a nossa população até o final deste ano. A gente deve completar agora em abril todo o grupo prioritário, né? Todos os idosos e os grupos prioritários vão ser vacinados em abril, pelo que deve chegar agora no mês de abril, para a gente conseguir ir avançando. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga, sim, até o final do ano, vacinar toda a população mineira e, obviamente, a expectativa nossa é que é uma vacina que será pelo menos anual, porque esse vírus é o vírus que muta muito como o da gripe e a gente vai precisar manter essa vacinação de forma periódica. Secretário, um ano passado da pandemia, Brasil com mais de 310 mil mortes e o governo federal ainda fala em questão de tratamento precoce. O senhor já falou no primeiro bloco que o único tratamento efetivo ainda são pouquíssimos comprovados e mesmo assim já na fase tardia da doença. Queria então saber do senhor, é isso mesmo? A opinião do secretário de Saúde de Minas Gerais, qual é a respeito do tratamento precoce?
O que eu sou médico, né, como secretário, e pauto sempre pela garantia do melhor tratamento e, obviamente, que seja comprovado de forma científica. A Secretaria está muito atenta a qualquer estudo relacionado a isso. Tivemos momentos que percebemos durante essa jornada que a cloroquina poderia ser promissora. Não veio nenhum estudo que comprovasse isso de forma clara. Depois a ivermectina, também da mesma forma. Temos a colchicina, que é um anti-inflamatório, que tem alguns estudos que mostram que talvez seja promissor. Mas enquanto não houver um estudo realmente com nível de evidência alto e que comprove que realmente é eficaz, o meu papel como secretário é permitir que o médico atue da sua forma independente, mas eu não posso de forma alguma indicar ou fazer um protocolo que envolve algo ainda não comprovado e atestado de forma clara cientificamente. Então, o meu papel aqui é fazer aquilo que a comunidade científica e os órgãos de controle mostram que é eficaz. Nós temos que tomar um cuidado sempre que a voz do secretário é uma voz que tem uma pertinência muito grande. Então, esse cuidado eu venho tomando no meu dia a dia. Secretário, a gente está caminhando aí para o final do programa e eu quero trazer aqui uma decisão que o senhor tomou logo nos primeiros dias que o senhor assumiu a secretaria e que vai aí somando com uma preocupação que eu tinha como jornalista acompanhando, por exemplo, a chegada das vacinas aqui em Minas. Muitas vezes elas chegavam ali na quarta, na quinta e só iam ser entregues nas regionais na segunda-feira. Eu achava aquele tempo do final de semana perdido e essa foi uma decisão que o senhor tomou, na minha opinião, assim, do ponto de vista da logística, muito acertada, que é não perder nem um minuto. Chegou a vacina, separou para a cidade, manda para lá. E eu quero saber se está surtindo efeito, se as prefeituras estão indo no sábado e no domingo retirar a sua remessa de vacinas para aplicar na população. Isso mesmo. Assim que eu cheguei aqui, eu acompanhei a vacina, a melhor via, né, para a gente sair desse momento. E essa última remessa que chegou na sexta-feira, a 10ª remessa, no sábado já foi entregue para todas as regionais do estado. Reduzir também o número de doses que ficam na chamada reserva técnica para aumentar ainda mais a vacinação dos municípios. E nos municípios que têm uma estrutura que garanta a segurança da dose, nós vamos lembrar que tivemos vários... Pode só concluir o seu raciocínio, que o nosso tempo está chegando ao fim, secretário, por favor. Ótimo. Vamos lembrar que perdemos várias doses por falta de controle de refrigeração. Então, a gente está fazendo essa distribuição, mas o prefeito tem que ser mais efetivo na vacinação para a gente aumentar a imunização dos Com certeza. Cidadãos. Secretário, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, viu? Sucesso aí nas decisões. Obrigado, Inácio Murilo. Um abraço. Murilo, obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite. Ficamos por aqui, gente. Obrigada pela atenção e a gente se encontra na semana que vem.